Bom, continuando aí, pessoal, durante muito tempo, esses vernáculos rurais ficaram circunscritos às regiões interioranas e isoladas. No século XX, acontecem dois fenômenos de consequências linguísticas grandiosas, que foram as migrações e a difusão dos meios de comunicação de massa. As migrações, porque essa população da zona rural, em busca de melhores condições de vida, migrou dessa zona rural para a zona urbana. E um outro fenômeno foi de repercussão linguística de grande tamanho, foi a difusão dos meios de comunicação de massa. Porque a televisão, como nós sabemos, com essa difusão, ela passou a entrar nos lares de praticamente toda a população da zona urbana. E as consequências foram duas. A primeira, a diglossia, com a atuação de duas forças antagônicas. O que seria essa diglossia? A presença de dois registros ao mesmo tempo, de dois falares concomitantes, com forças antagônicas. De um lado, nós temos o padrão tradicional de redução flexional da própria língua, que diz respeito a esse falar, a esse registro dessa população da zona rural, e, de outro lado, a pressão muito grande do prestígio da norma culta, que era imposta pela escola, imposição da escola, imposição dessa mídia e imposição do status da classe dominante. O que seria esse padrão de redução flexional da língua? Muito presente nos vernáculos rurais, no falar rural. Aí eu trouxe aí dois exemplos. O primeiro, que nós consideramos pertencente à norma culta, os meninos chegaram, em que nós temos aí o sujeito, os meninos, e nesse sujeito aí, procedendo-se à análise morfológica, os é o artigo masculino, plural, também conhecido como determinante, porque é ele quem determina o gênero e o número do substantivo. Então, nós dizemos que meninos, nesta construção, é um substantivo que se encontra no masculino plural, porque o determinante, que é o artigo, está no masculino plural. É o que os autores chamam de padrão redundante de flexão. Por que padrão redundante? Onde está a redundância? A redundância aqui consiste no fato de que, se o artigo já está no plural, qual seria a razão de o substantivo também precisar estar no plural? Nós consideramos essa forma, ela foi, de certa forma, essa concordância, esse padrão flexional, ele foi, de certa forma, imposto pela classe dominante. Aí há todo um histórico que explica isso, que não convém discutir agora, mas esse é o padrão politicamente correto, é o padrão pertencente à norma culta. Aí nós temos uma boa parte, não falamos em minoria, mas falamos na maioria da população, que faz uma construção diferente, que opera essa flexão de forma diferente, é o chamado padrão de redução flexional. Em vez de os meninos chegaram, os meninos chegou. Observem que nós temos aqui o determinante no plural, mas o determinado, que é o substantivo, permanece no singular e o verbo também. Este é o padrão de flexão das populações aí da zona rural. Hoje não só da zona rural, obviamente, por conta das migrações, desse processo aí. Tá? Então, qual é a lógica desse padrão de redução flexional? Bom, se o determinante já está no plural, qual a razão de eu colocar também o substantivo e o verbo no plural? A partir do momento que eu faço, que eu profiro a construção, os meninos chegou, eu sei que mais de um menino chegou por conta do emprego do artigo no plural. Só que essa construção, ela é estigmatizada, ela é considerada por muitos como uma construção errada, porque falha a concordância tanto nominal quanto verbal. Aqui nós não falamos em erro, nós vamos ver mais na frente que para a sociolinguística não há erro e sim variação. Então, esse é o padrão de redução flexional. Quando nós falamos em redução flexional, nós estamos falando em flexão de gênero, flexão de número. Aqui, no exemplo, é flexão de número.
E a segunda consequência aí foi, com a chegada aí do século XX, foi o declínio dos vernáculos rurais que se transformam em dialetos urbanos de classe baixa. Esse declínio dos vernáculos rurais se dá de que forma? A partir do momento que essa população tem um registro, desculpa, e ela está circunscrita na região interiorana, pressupõe-se que esse vernáculo ele tenha um padrão horizontal, porque não há essa estratificação da língua, não há uma estratificação por classes. Considera-se esse falar seja de certa forma uniforme. A partir do momento que essa população migra da zona rural para a zona urbana, é na zona urbana que há essa força, essas forças antagônicas, essa influência da norma culta, da imposição dessa norma culta sobre essa população, e é nesse contexto que essa população se percebe falando diferente e sendo taxada de menor prestígio, de usuária de um registro que não tem prestígio, sendo, portanto, também rotulada de classe baixa. São as relações de poder que a língua imprime sobre a população. Bom, disso tudo, nós aí encaminhando para as considerações finais, nós vamos fazer um apanhado aí desse quadro geral da língua portuguesa no Brasil, em que nós temos os vernáculos, que são, como já visto, as variedades regional-rurais, que apresentam características especiais na fonética, é um falar foneticamente diferente também, características especiais também na morfossintaxe, principalmente por conta desse padrão de redução flexional e também características especiais no léxico. Nós vamos ver mais adiante aí a questão dos regionalismos. Essa língua urbana é uma língua que apresenta diversas modalidades estratificadas da língua. Há, portanto, essa estratificação da língua, essa estratificação vertical, que depende da classe social, da profissão, da zona de residência e principalmente do grau de escolaridade dos indivíduos. Classe social, porque pressupõe-se que quanto maior o padrão social, mais próximo essa pessoa está da norma culta. Quanto mais baixo o padrão ou a classe social, mais distante essa população se encontra aí desse ideal de excelência aí proposto pela norma culta. A mesma coisa podendo-se afirmar sobre a profissão. Pressupõe-se que um professor, um médico, ele tem um falar diferente do falar de, por exemplo, um servente, ou um gari. A zona de residência também, quanto mais distante dos grandes centros, pressupõe-se também a maior diferença no registro dessa população que está afastada dos grandes centros, que mora, portanto, distante do que nós chamamos de centro cultural, por exemplo. E aí, o fator principal aí de estratificação da língua é o grau de escolaridade dos indivíduos. Quanto maior o grau de escolaridade desse indivíduo, maior o domínio da norma culta, como nós já sabemos. Temos a língua oficial, que nada mais é do que a descrita na gramática normativa. É a língua que está nos compêndios gramaticais e é a língua exigida nos documentos oficiais, nos trabalhos acadêmicos. Essa língua que nós precisamos considerar que seja meio assim, meio irreal, meio hipotética, porque quem faz uso dessa língua oficial em 100% dos casos, vai depender do contexto, nem o professor. Seria uma ilusão considerar que o professor em sala de aula ele domine o tempo todo e faça uso dessa língua oficial, porque essa língua oficial, como já está dito aqui, ela está lá, ela é prescritiva, ela está na gramática normativa. Agora, a língua que nós usamos, a língua em uso, ela apresenta características específicas do contexto de uso e se distancia, de certa forma, dessa língua prescrita pela gramática normativa.
A língua literária é uma língua que, até o século XIX, ficou muito presa a essa língua oficial, a esse falar de Portugal. A partir de 1922, com o advento da Semana de Arte Moderna, ela se afasta dessa língua oficial e se aproxima da modalidade culta da língua urbana, por questões de se considerar e de se perceber que essa língua oficial ela tem um padrão que é um padrão muito assim preso ao falar dos portugueses, o falar de Portugal. A língua culta falada na zona urbana é uma língua que, por questões várias, ela se modificou e se distanciou dessa língua oficial. Então, os nossos escritores chegaram à conclusão de que não fazia muito sentido essa língua literária ficar presa a essa língua oficial, principalmente por questões de autenticidade, vamos por assim. Para concluir, aqui é a parte que mais nos interessa, que nos chama a responsabilidade, porque toca na questão, na importância da escola e na importância do educador. Vocês, né, obviamente, futuramente também. O primeiro ponto que se discute aqui é a norma culta e a mobilidade social, porque nós sabemos que a partir do momento que essa pessoa oriunda da zona rural ou pertencente à classe baixa, a partir do momento que ela se apropria dessa norma culta, é somente por meio da apropriação, um dos principais, não digo somente por meio, né, mas o principal meio de ascensão social, de mobilidade social, é o domínio da norma culta. Então, se eu pertenço a uma classe baixa e eu quero galgar os degraus da escala social, eu preciso me apropriar dessa norma culta. E essa é uma questão preocupante para o educador e para a escola, como fazer com que essa classe que não domina essa norma culta consiga se apropriar com propriedade dessa norma culta. O segundo ponto é o preconceito linguístico, que nós sabemos que é fato, e a noção de erro sob o ponto de vista linguístico. Porque aquele que diz os meninos chegou, hoje para quem estuda, principalmente para o futuro professor, inadmissível imaginar que um professor vá dizer para esse aluno que ele está falando errado, porque a linguística não trabalha com noção de erro. A sociolinguística também. Nós trabalhamos com a noção de variação. Quem diz os meninos chegou não fala errado, fala diferente. É um padrão de variação. Nós temos os meninos chegaram, que é um padrão, uma variante, e os meninos chegou, que é outra. Isso aí precisa ficar bem claro para vocês. Como futuros professores, não podemos defender essa noção de erro. Nós falamos em variação. Nós defendemos a variação. Aí, outro ponto, alfabetização de crianças de classe baixa, norma desconhecida. O que seria isso? Seria nós imaginarmos que quando essas crianças de classe baixa chegam à escola, muitas delas reprovam, não conseguem simplesmente ser alfabetizadas, porque quando chegam à escola, essa norma imposta ou essa norma com a qual elas se deparam é uma norma totalmente desconhecida. E isso precisa ser levado em conta. Essa norma, esse padrão de